especial, Marcelo, meu colega, já foi meu colega na Rádio ABC, hoje é assessor, senhor vereador Ricardo Ritter. Pode ser só o Ica. Vulgo Ica? É o Ica. É o Ica. Legal, fico feliz em entrevistar o senhor. Já foi entrevistado outras vezes pelo meu pai, né, Aurélio Decker, todo mundo conhece, e eu fico feliz em nossa primeira conversa, assim, para a imprensa, né? Já conheço o seu trabalho desde 90 e poucos. 96 eu comprei a primeira vez. Né? E suplente entrou, 1000 votos, depois 1500, daí desejou 2000, veio 2000, mas não deu, me lembro da história. 2500, 2501. 2501. Aí Não me elegi. não deu. Faltou. Pedia 2500 no comício e fiz 2501 e não me elegi. Faltou 95 votos aí. Pedi errado. Na outra não pediu nada e veio. Na outra não pedi, e daí veio 2608. Daí passei legal. Bom, como diz o Lelinho, né, a relação imprensa, vereadores ou prefeitura, às vezes é meio árdua e às vezes brigam e às vezes se odeiam, né? Enfim, mas é assim, né? A gente concorda, discorda, opiniões. Mas o que nós queremos falar importante para a nossa cidade é lixo e água. Sim. Água, né? Nossa bem maior, como dizem, e o lixo nosso de cada dia. Eu vi que vocês recentemente na comissão, como é que se chama? Comissão de Meio Ambiente. Comissão de Meio Ambiente. Tem dificuldade em gravar esse nome. Na Comissão de Meio Ambiente, vocês foram visitar primeiro Roselândia. Primeiro a Roselândia, né, onde a gente deposita o nosso lixo aqui da cidade. E ali, após fazermos uma triagem, né, Rafa, daí levamos para Minas do Leão. Mas a nossa triagem aqui é muito baixo, o nosso aproveitamento. De 180 toneladas diárias que são recolhidas pela cidade, em torno de 8, 9 que nós conseguimos reciclar. Quer dizer, só... Mas por que isso? Porque lá na base, lá na origem... Lá em casa, na nossa casa, eu misturo comida com embalagens de material de limpeza que eu uso lá. Tudo. Aqueles... É uma bagunça. É uma bagunça. Aí chega lá, eles não conseguem separar. Não conseguem. Infelizmente, nós não temos essa cultura. Nós temos que trabalhar muito lá no início, nas escolas, as crianças. As crianças têm que levar o aprendizado para casa, porque eu sei que os pais, os mais antigos, os mais idosos, têm dificuldade em compreender o reaproveitamento. Então, isso se mistura tudo, né? Papel higiênico com resto de comida, embalagens de comida. Olha, é terrível. Eu não sei se tu já tivesse a oportunidade de ir lá olhar. Gravamos matérias lá, a gente foi um dia pendurado no caminhão junto. Tu já fez essa? A gente essa? fez a recolher, daí chegamos lá. Mas tu correu atrás do caminhão que nem eles? Sim. Tá, tu é novo. Fugi de cachorro também. Quase é chegando no Roselândia, lá eles têm códigos, né? Daí uma hora eles falaram, cachorro! Daí todo mundo pulou assim no caminhão e eu pensei, cachorro, vou pular também, né? Aí o cachorro veio atrás correndo. Eu acho essa uma das atividades. Pendurado no caminhão com a filmadora na outra mão. Eu acho essa uma das atividades mais árduas que tem de trabalho. Esses rapazes têm que ser fortes de fôlego, de força, tem que estar correndo atrás. E o jeito que os motoristas fazem, não querem saber, é um grito lá e já estão arrancando, não querem ver quem é que está pendurado lá atrás. É um trabalho importante para manter a nossa cidade limpa, né? Tentar manter limpa. Bom, aí eles fazem eles carregam isso até o Roselândia. Então, de novo, chega lá, tá misturado. Quando chega na esteira, e eu participei disso, eles abrem. Sim. Além do vidro quebrado também, né? Que vai de qualquer jeito, eles se machucam, é uma pena. Eles não conseguem separar os materiais para tentar uma destinação. Então seria mais bem aproveitado o lixo se nós separássemos apenas. Se nós tivéssemos a separação do lixo em casa, portanto, agora até a gente está fazendo lá, nós estamos reaproveitando as embalagens de materiais de higiene, sabe? Sim. Aquelas embalagens que vêm, sabão líquido, sim. Enfim, tem várias coisas que a gente está aproveitando. Embalagens de suco que vem em plástico. Casualmente, meu filho tem uma pequena reciclagem também de material de PP, ABS, PS. Quem está olhando e conhece sabe o que é. Então, meu filho tem um moinho que moe essas embalagens. Olha que legal. E aí depois extrusa. Extrusa essas embalagens. E manda de volta para a indústria. Volta aquele granuladinho e volta para a indústria. Muitas vezes. A Braskem faz um trabalho assim forte. Sim, também. Ele inclusive já foi uma vez premiado pela Braskem. Olha só que legal. A empresa em Novo Hamburgo? Novo Hamburgo. Como é o nome, por favor? Fala. O Diego é meu filho. Tudo em família aí. TH Reciclagem. É uma coisa Acha na internet.
Rapaz, olha, Tem como achar? eu sei lá onde é a empresa, mas não me fala em coisa assim tão moderna, tá? Não me fala em coisa tão moderna aí. Eu pergunto isso porque, assim, por exemplo, às vezes as pessoas me nos param na rua e dizem, tô cheio de coisa lá em casa e não sei o que fazer. Sim. O que eu faço? Uma coisa que eu vejo o pessoal trazer, eu vejo os caras de canoas, eu mesmo já, motorista de caminhão, fui buscar aqui as margens da RS 239 ali, tem uma empresa que pega os recicláveis dos eletrônicos aí, né? De comunicação. As escolas fazem isso também. E ele vai ali. Então isso aqui tudo é um material que moído pode ser novamente utilizado, porque é moído e extrusado. Extrusado, o que é o processo de extrusão? Tu coloca um material assim, moído, pequenininho, dentro de um cone e vai passar dentro de um grande cilindro ali, de um canhão de 1,80 m mais ou menos, que atinge também 220 graus de temperatura, e faz aquilo virar uma pasta, e que vai sair lá na frente um filete, e que depois o moedor vai moer e volta para... E aí nós temos a tal da sustentabilidade que a gente ouviu falar tanto, né? Aí tu limpa, assim, vamos dizer, porque tem peças metálicas, tem fios sim, também, separa né? tudo, claro. Separa. Sim. Então, mas são coisas assim que eu vejo ele recebendo bastante ali. A empresa dele é na Pedro Carneiro Pereira, é a rua que a gente mora há 48 anos, ele não, porque ele tem 36, né? Mas eu moro há 48 anos. Olha que legal, foi uma surpresa isso. E é verdade, a gente escuta falar muito sobre isso. As pessoas dizem, eu separo, mas eu não sei o que fazer. Não, o Diego lá, por exemplo, né, ele tem essa empresa e ele utiliza. Eles recolhem também, eles fazem esse serviço? Por exemplo, não pequenas casas, mas tipo uma empresa que tem um volume expressivo, eles... Nós temos assim, eu sei que eu já fui junto com ele em alguns outros locais de depósito de material de reciclagem aí. Eu sei que ele busca em Tramandaí, Montenegro, já fui também. Sim. Então, ali ele pega esse material que o pessoal, nesses nossos, que nem o nosso lixão aqui, que nem o nosso... Não é lixão, o pessoal fica lá. Nossa central de reciclagem faz a separação. No país há muito tempo já. Faz a separação. E aí depois eles revendem, né? Sim. Mas quanto mais limpo o material, melhor, mais valor agrega, mais né? Fácil, mais fácil, menos poluição. Menos aí sim, poluição. Aí vem a parte que vocês foram também, eu vi que a comissão foi até o CRVR. CRVR. Vocês foram até lá para ver então aonde a gente esconde, né? Para os olhos não enxergar mais, né? Infelizmente. Aonde vai terminar. Creio que daqui a alguns, sei lá quantos mil anos, aquilo vai estar transformado em Nas pirâmides, que nem as pirâmides do Egito, é a nossa pirâmide da vergonha, né? A gente pode dizer assim, né? Não, tem que ver. Lá vale a pena ir olhar, Rafa. Sim, eles conseguiram fazer um trabalho maravilhoso, pelo que nós vimos. Mas é triste, né? Porque aquilo lá é lixo. É lixo. Por mais que eles façam um trabalho eficiente, eles têm todo um sistema, vocês que estiveram lá, por favor. Eles já estão tocando usinas de energia a partir do gás que é gerado, da fermentação desse gás, metano. Se tu fores lá, vale a pena. Tu não vê uma mosca, mosca daquelas tradicionais moscas, que nem nós temos aqui, aqueles passarinhos, os urubu e outros ali cantando, os bichos. Rato, nada. Limpo. É limpo, um ambiente limpo. Tem uma lagoa lá embaixo, no fundo. Aquela lagoa, eles me falaram, eu não vi, mas os técnicos que estavam nos acompanhando, nos mostrando as instalações deles, a lagoa tem jacaré lá dentro, segundo eles. Uma lagoa que a gente estava, sei lá, 200, 300 metros à distância, mas um local muito lindo, assim, bonito de se aprender, de ir, olhar e aprender. Um destino final para o lixo. É aqui em Arroio dos Ratos, famoso Minas do Leão. Minas do Leão, 110 quilômetros aqui, perto. As margens ali da BR que passa, 290, se eu não me engano é ali, bem fácil de chegar, muito fácil de chegar. O lado ruim da história, que é bom que os nossos telespectadores e a comunidade escute isso, né? Quantos R$1.000 a prefeitura precisa jogar fora todo mês? Em Novo Hamburgo, se eu não me engano, está em 500 mil, né? Eu acho que é isso aqui. R$500 mil, em torno, mais ou menos. Às vezes um pouco 6 mais. 6 milhões ao ano, né? Que a gente joga fora. Poderíamos talvez aproveitar melhor se nós dessemos já uma classificada em casa, separando material reciclável. Que vai gerar emprego para as pessoas das cooperativas. Vai diminuir a poluição. Os números eu não tenho mais, mas tem mais de 50 pessoas trabalhando lá em cima. Sim, todos os dias, é um trabalho contínuo. É um trabalho contínuo. E eles tiram uma renda importante, despoluem a natureza, que a gente sabe, né, que isso vai acabar num rio. A renda deles, tem uma senhora que passa lá em casa todo final de semana, a Clarice, que trabalha lá.
eu acho que eles ultrapassam os R$ 2.000 mensais. Olha que interessante, né? Trabalhando Uma forma ali. digna e importante, né? De Digna. resolver o nosso Digna. problema, porque esse problema é nosso. A Exatamente. gente não tem tempo, um não tem tempo, o outro mora em apartamento, daí a gente sempre tem desculpas, né? Eu falo É, nós para não verdade. dizer, né, vocês, né? Porque eu faço parte, né? Eu também gero poluição, todo mundo gera. Não podemos nos Agora, tudo que a gente furtar puder da nossa reduzir, sociedade. como é que tá o tempo, Marcelo? Meu colega de rádio e agora cameraman. Quanto tempo? Ah, já era? Pode falar. 10h30. Quando faltar um, eu Ah, tá aviso. bom. Ah, a Gaeli já preparou até uma folha aqui. Não, Aqui não tem experiência. corte, aqui não tem nada. Aqui na rádio ABC lá. Nós entrava no ar e aí dava tiro, e daí falhava, espirrava e segue o baile. 4 minutos tem ainda, mais ou menos? Isso aí. Os dois falam bastante aqui, né? Ah, cada qual quer falar mais Cada aí, qual né? quer falar mais. Nós entrevistamos aqui no programa há um tempo atrás, mais de uma vez já, o professor Udo Sarolé. Udo. E aí nós temos uma admiração grande pela família Sarolé. Sim. Né? E ele disse, e assim como o pai dele fez muito pelo ensino de Novo Hamburgo. Sim. O Udo disse para nós aqui nessa televisão, na Vale TV, a gente não precisa separar o lixo, não precisaria separar e enterrar o lixo se nós não misturássemos. Ele disse então que o mais fácil, porque depois é caminhão, é não sei o que, é máquina, é barulho, é confusão, é um gasto. Sim. A ação mais simples, comer uma coisa, coloca para cá. Fez um chimarrão, limpa ali. Um papel de bala, bota ali. Tem só não minhocário, separar. quem tiver condições de ter um minhocário, composteira em casa, dá um destino também ao seu lixo que é o orgânico. mais pesado, né? O orgânico seria é o mais melhor. pesado e lá em cima eles não conseguem aproveitar, né? Não, Foi não. feito uma época um movimento, até nós fizemos matéria sobre isso, que teria uma máquina lá de compostagem, Nos anos Mas 2000, não. quando o prefeito ainda era Ayrton dos Santos, as instalações estão lá ainda, esses dias quando eu fui olhar. O secretário era Jackson Miller. Sim. O Jackson criou um processo de aceleramento aí Isso, das ele podas. ele sempre entende, Das o Jackson podas. entende muito sobre isso. Das sobre podas. Sim. Então. E eu me lembro que Triturava foi e uma verba compostava. que o falecido deputado Nelson Marquesan enviou para Novo Hamburgo, que ele esteve na inauguração, eu também estava vereador aqui naquela Sim. época, né? Primeiro Então, a mandato. gente- Não, segundo. Não. Era o primeiro. 2000, Entre 2000 e Ah, isso aí. 2001 e Começou em 2004. 96 eu concorri Ah, e aí não isso. me elegi. Eu estou cento e poucos votos. Curiosidades É. do meio. Daí eu fiquei diretor de desporto do município. O Ah, prefeito isso aí. Ayrton me convidou para estar diretor de desporto do Sim. município, né? Naquela ocasião, então, veio a verba para fazer essa... Entre 2000 e 2004. E daí foi feito, para aproveitar as podas da cidade, se acelerava esse processo de apodrecimento ali, para criar adubo. Isso. E eu me lembro que a gente distribuiu adubo em alguns campos de futebol da Várzea, por exemplo, e Sim, conseguiu se Lomba Grande aproveitar pros ao menos as agricultores podas. Seria importante, porque é pago por quilo, né? Isso, Sim. isso a gente sempre fala, o adubo, o lixo é pago por quilo. Agora me diz, para te juntar 1 quilo de plástico, é um monte de volume lixo. enorme. Agora de erva, tu tirou ali 1 quilo, né? Tu tomou 1 quilo de Mas o volume- chimarrão, a erva ainda mais molhada. O Agora volume sim, lá- hoje tá organizado aqui, tem até O cartaz. volume é diferente, né? 1 quilo de erva para 1 quilo de plástico, É. tu vai ver. É que nem O a de erva piada, vai né? dar aqui o que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de pena, né? Mas a maioria do lixo, eu não me lembro agora também de números, mas é mais ou menos uma coisa padrão. Mais de 60% é orgânico. Mais de Olha, 60%. bem provável do que peso. seja. Do Esse- peso. esse número eu te Não do confesso que eu não volume. tenho, Rafa. Mas é por causa do peso, né? Não tem como. Mas é É só lamentável. ver o lixo assim. da nossa casa. Eu sou uma pessoa muito indignada, por exemplo, com o que sobra de comida nos pratos, nos restaurantes, que a gente vê que as pessoas não sabem se servir. E a gente vê tantas pessoas, né, passando fome, enfim. Sim. É a humanidade que não sabe se servir. Tem um pequeno erro de ajuste. É. Bom, nós temos que chamar o intervalo e já voltamos. A nova prefeitura assumiu mostrando que com vontade e competência é possível alcançar grandes resultados. Foi assim que lá no início de 2017 resgatou uma verba fundamental para o futuro da nossa cidade, que muitos já consideravam perdida. Com diálogo e transparência, foram recuperados 61 milhões de reais junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. São recursos muito bem-vindos que começarão a aparecer na forma de novas obras neste ano. Prefeitura Municipal, um jeito Novo Hamburgo de ser. Voltamos.
qualquer problema de desfoque aí, a culpa é do Marcelo hoje, tá? Porque geralmente eu gravo sozinho, né? Eu viro o telefone, monto aqui, ajeito e gravo. Tá sempre bem Aí focado. hoje, né? Nem sempre. Então hoje a culpa é dele aí, ó. Que alegria estar aqui. Permito esse tratamento informal, assim, mas somos amigos de longa data. Claro que isso não invalida, né, o protocolo, a gente tem que manter sempre o bom... Etiqueta não. Mas eu tomo a liberdade para vocês, os telespectadores da Vale TV. O senhor já conhece a Vale TV muito bem, a gente até já falou junto num... Deixa eu te dizer uma coisa da Vale TV. Vou te dizer a Vale TV aqui é o seguinte. A Vale TV em 2009, ela é de 2009, né? Era TV+, né? TV Mais. Isso. Pois é, mas daí eu me considero o primeiro entrevistado da Vale TV. Opa, porque olha aí, os ó. estúdios estavam sendo montados ali na Gomes Jardim. Sim. Forcolen era o entrevistador. E ali o Olha Adriano, que daí, pérola. eu tava entrando ali, e aí eu cheguei, eu era para ser entrevistado às 10, eu acabei sendo entrevistado pelas 10h30, 11 horas, porque eles estavam montando ainda na hora os estúdios ali na Gomes Jardim, Sim. nos fundos da sede do Atiradores. Isso. Liguei para 2 ou 3 amigos meus, que eu sabia que tinha uma net à época ali, o Magrão Jocelyn Loureiro, que está aí ainda, o Jefferson Petri, que já não está mais entre nós, mas tivemos a audiência de 2 ou 3 me vendo ao vivo na Vale TV, dando entrevista. Vale TV agora, mas era TV+. Era né? TV+. Então eu fui o primeiro entrevistado, porque Olha que interessante. A Vale TV passou depois, não tem, Migrou, né? Migrou depois. É. Mas eu já fui, agora na Vale TV eu estive já várias vezes com o Rodrigão, eu ia dizer, já lhe vi com o na... Langário, Isso. com o nosso outro Estação presidente, Hamburgo. a estação, enfim, a gente já esteve em várias Eu acho que oportunidades. a gente até já estava junto numa bancada, eu acho, pelo menos por um Eu tempo. não me lembro mesmo. Talvez Rafa. alguém saiu e alguém entrou, uma coisa assim. Eu acho que alguma vez eu estive contigo na bancada lá. mas não Eu me lembro direito, que foi assim. isso. Alguém saiu, acho que o Sur tava lá, depois ele saiu e entrou no lugar dele. Tipo essas coisas suplente aí. É suplente. Bom, vamos lá. Do lixo pra água. Se bem que Pra água. falar em lixo também é falar em água, né? Porque Com certeza. uma coisa tá ligada na outra, né? A poluição do rio, boa parte disso é do nosso lixo. Lixo que eu digo plástico, né? Não lixo agora, descarga e tudo. Se bem que assim, ó, eu vejo que a água, nosso problema maior é aquilo que a gente não enxerga, não é aquele lixo que está boiando ali na água, é o lixo orgânico doméstico, que eu acho que é o maior problema que nós Das temos. lavouras de arroz que vem Das muito lavouras de veneno. arroz também com Das muito veneno. estradas vem poluição do pneu do carro, da fumaça, né, cara? Tudo no Enfim, rio. muitas coisas assim. E eu digo assim, eu sou um cara que se criou ali dos 4 aos 12 anos na Barranca do Rio dos Sinos, ali na Barrinha. Barranca do Rio, hein? Barranca do Rio dos Sinos. Essa é a expressão, é Na boa. Barranca do Rio. Ali na Barranca do Rio. E aí eu sempre digo, eu aprendi a nadar no Rio dos Sinos. A gente ali tinha, né, 4 a 12 anos, né, uma idadezinha boa. E era pescador de lambari, Sim. a mãe lavava roupa. Roncador. A mãe... Pegava roncador também. Roncador? Não. Lambari, ali era de lambari. A minha mãe lavava as fraldas que tinha excrementos dos irmãos ali Isso aí. E aí a gente pegava de bacia aqueles lambarizão, um lambari bonito, do Claro, tamanho de uma gorducho branca, que é, assim. é. Os lambari lindo, banho, aquilo comia fritinho assim, tu tira a escama, e a minha mãe cortava bem pequenininho, comia com espinho e tudo, não tinha espinho Sim, lambari. sim. É muito bom o lambari fritinho. Lambari Quem grande. conhece sabe o que eu estou falando aqui. E aí nós viemos dessa história linda. Tá No rio colaborando com a gente, despoluído. que era uma bênção o rio, tanto é que foi o motivo dos imigrantes terem vindo aqui há 200 Sim. anos atrás, quase 200 anos atrás. O rio era o grande orgulho da região e o grande... É importante. E hoje ele está sucateado, né? Ele está assim, a gata borralheira do vale, a gente chama, né? A gente quer esconder o rio. É um dos mais poluídos do país, né? Mas É. eu vejo assim com bons olhos, eu sou um otimista, acredito Que que, bom, se isso não é eu importante. conseguirei ver o rio despoluído, mas meus netos conseguirão ver que estão sendo tomadas atitudes governamentais que estão obrigando cada vez mais os municípios a investirem em tratamento de esgoto. É necessário. Tá aí a Comusa, né? Olha que bela obra que foi Precisamos. feita agora, Está inaugurada sendo agora. feito aí E mais também, outra né? aí Que vai ser. encaminhada. Então eu acho que nós teremos ainda um rio despoluído. A gente vê Tomara. esses rios de países de primeiro mundo. Eu me lembro que eu vejo que nem o Tamisa. O Tamisa foi um esforço enorme, que era Rio um Sena. desastre e ficou limpo. Eu não sei como é que é o rio Sena em Paris, se ele é despoluído, eu não tenho essa informação. Recentemente ele está com um nível bem baixinho. A seca está grande lá na Europa toda. É. Mas eu e vai vejo- vir aqui, nós vamos chegar lá, estamos indo para o assunto. Em Seul também, na Coreia do Sul, tem um rio que passa lá, eu vejo que o rio é todo ele
canalizado, enfim. Mas Veneza é um exemplo interessante de água, que é uma coisa boa para a cidade, tem um problema, né? Também, né? E lá em Seul, pelo que a gente sabe, eles pescam no centro da cidade com um rio completamente poluído, com um rio que é um padrão, é um modelo para o resto do mundo, né? E nós então, aqui... o Rio dos Sinos, nós aqui, eu sou um pescador ainda do Rio dos Sinos, viu? Lá em Na divisa de Novo Hamburgo com Taquara. Tu vai pela Santa Maria, tá. a última rua de Novo Hamburgo é a rua para Porto Satiro. Sim. Ali naquela rua tu Esquerda. entra, tu vai até o fim, tu vai dar dentro do rio lá. Tem dourado ainda lá ou não? Eu nunca peguei. Contar, Nunca peguei. Mas não. tem. Reza a Bem lenda. provável, deve Reza ter. a lenda que deve ter. Nós pegamos lambari, branquinha, trairinha, Jundiá. um pitadinho, jundiá, Cascudo. Eu também cascudo também. É A gente pega. Mas te confesso que dourado nunca. Com relação à água, senão a gente vai falar bastante sobre pesca, Sim. e o tempo está disparando. É. As olarias, fiquei sabendo de uma possibilidade importante. O que eu sugiro, né? O que eu falei? Os meus primos, por exemplo, eles têm olaria em Campo Bom. Olarias nós tínhamos em Novo Hamburgo várias também. Meu pai também tinha uma. E uma das razões que ele parou com a olaria é porque ele começou a dar problema para retirar a matéria-prima, a argila dos banhados ali para fazer o tijolo. Campo Bom consegue ter as suas olarias. Novo Hamburgo não tem mais nem uma olaria em atividade. Mas eu estava falando com o teu pai, nosso querido Aurélio Decker, que as olarias elas têm uma dificuldade tremenda para conseguir as licenças para retirar a argila das terras de sua propriedade. Licenças estaduais. E eu estou te Só para deixar convidando. claro. Licenças estaduais. Só para deixar claro. Estou te convidando, tá, Rafa? Que nós Por favor. vamos ir visitar a olaria lá dos meus primos para te ver o tamanho dos açudes que eles têm. É uma gotinha d'água para esse Rio dos Sinos. Mas cada gota é importante. O Rio dos Sinos, para nós sabermos, né, antes nós comentávamos isso, e não é novidade o que eu vou dizer, teve um ano aí, lá por 2008, 2009, que o rio parou. O rio parou de correr, ele só não secou por causa da transposição que era feito, acho que da barragem da Canastra, uma barragem que tem ali Sim. em São Francisco, que em vez da água ir para a calha do rio De cair, lá, eles mandam pra cá. mandaram a água para o E é lado a que do nos rio salva cair. até hoje. Nós falamos sobre isso. Muitas É a que nos vezes. salva até hoje. Vem ali pelo Paranhana, Rio Isso, Paranhana, isso. e vem para cá. Isso. Então nós fomos salvos em um ano para o rio não ficar parado, seco, Sem água correndo, graças a essa transposição da água ali acho que é Canastra, se não me por engano, ali. aquela barragem. Mas e aí as Então, olarias, que seriam reservatórios? Reservatórios naturais que eles poderiam também explorar a atividade econômica deles, Sim, que é tipo fazer um tijolo, telha, ajuste de conduta, uma coisa assim, um e acordo. aí permitir É um TAC, pode ser, ou um acordo mesmo. e fazerem enormes barreiras. Pega o que precisa e em contrapartida deixa um lago que vai filtrar água no solo. Porque entre exatamente. nada e um lago, Eu vou te mostrar, quando nós irmos fazer a visita, tu vai ver o que é aqueles barreiros deles. E só não são maiores porque, e não tem mais, legislação. por legislação, porque não permitem fazerem esses barreiros. Bom, isso aí não vai fazer diferença. Olha, tem momentos que durante a seca faz muita diferença a água que eles podem botar para dentro do Rio dos Sinos. Podem tirar a água de lá, vamos dizer que se não for por gravidade, que a água vai Mas escorrer. ela vai infiltrar igual, né? Pelo Vão, menos ela vai mais ou infiltrar. menos, coloquem umas bombas para tirar lá, sei lá, Sim, 1.000 litros d'água, 10 mil litros d'água por minuto. sim. Vai dar uma aguinha lá por minuto, por hora que seja, vai dar uma aguinha para o Rio dos Sinos para correr. Mas são coisas assim que a gente pensa. Eu sei que naquela época da seca, eles foram visitados pela Comusa. Quando nós fomos lá, o meu primo Jorge, que é o mais velho dos primos que tem lá, né? Seja o Jorge, a Vera, o Eduardo, o Luiz lá, os primos que estão sempre lá na atividade, eles vão te explicar essa situação de outras épocas de seca que nós passamos. Sim, eles que estão ali a vida inteira, eles têm muito a colaborar com tudo isso, né? Com esse assunto. Tem. Vocês querem ver uma previsão pessimista? Eu venho da escola do arauto da sinistrose, como ele chamava meu pai na época da China. O que vai Cavaleiro do acontecer? Apocalipse. É, isso, o mensageiro do Apocalipse. O Rio Grande do Sul vai entrar em estado de emergência de novo, decretar a situação de emergência, aí mais de 200 municípios vão ficar sem água, aí todo mundo começa, meu Deus do céu, agora vamos economizar água, vai escovar os dentes é só um golinho, banho não sei o quê. Por que a gente não começa isso agora, hoje? A avó dizia, a avó da colônia, a gente começa a economizar o açúcar quando o pote está cheio, não quando está no finzinho, ele pega meia colherinha, aí já não tem mais, acabou. A água é a mesma coisa. Hoje o rio não está na média, está um pouco abaixo, porque nós vemos 2 anos de laninha já. Então o motivo dessa entrevista
o senhor é diretor? Desculpa a pergunta. O presidente da Comissão isso. de Meio Ambiente. Presidente da Comissão de Meio Ambiente. Presidente da Comissão de Meio Ambiente. É muito importante, poucas pessoas sabem que isso existe e a importância que isso tem para os projetos como esse, porque se Novo Hamburgo ficar sem água, nossa, não. vai ser o O que a pandemônio. gente faz aqui assim é alertar a população, né? Exato. Nós, como legislação, para fazer grandes transformações, os vereadores têm uma limitação de atuação, então nós temos que cuidar disso, né? Mas nós darmos essa repercussão, chamar a atenção da população para reciclar lixo, separar lixo em casa, economizar água, Coletar em cisterna. não coletar em cisterna, não ficar lavando o carro com a mangueira aberta, enfim, não lavar a calçada a todo momento. Sempre eu passei num lugar que tinha uma senhora lavando a calçada num dia de chuva e com a mangueira aberta. Então, né? Não sei, é chovendo molhado, É, né? é. Ou é molhar na chuva também. É uma coisa assim um pouco incoerente, mas a gente vê isso também. Nós temos mais de 100 entrevistas gravadas e publicadas no tempo do Canal 20 da NET. Nós começamos na TV Jornal NH, depois fomos para o Canal 20 da NET, agora na Vale TV. Nós temos mais de 100 entrevistas dos diversos, desde a dona Melânia Arts. Ela dizia que é A de amor, R de rato, T de tatu e C de cebu. Arts. Ela soletrou o sobrenome dela. Arts. Faltou, não é Hearts. A de amor, L de rato, T de tatu e C de cebu. Ela me falou. C de cebu. Dona Melânia Arts. Ela tinha 40 baldes na casa dela. 40 baldes, uma fileira de balde, porque ela não tinha calha. E ela disse que ela não tinha dinheiro para comprar calha e ficou comprando balde. Daí colocava os baldes. Ela disse que o pessoal da dengue foi lá e multou ela. Ela botou tampa, ela tava brava. Aí ela botou tampa, daí resolveu. Então nós temos desde depoimentos de pessoas que botam baldes nas goteiras, até a ginástica, não, o campo do Internacional, acho que foi maior. Era 2 milhões de litros de água coletado lá no O Internacional. Novo Hamburgo. Que bota nos banheiros e lava tudo. O Novo Hamburgo também tem uma caixa de retenção lá da chuva, se tu olhares lá, o estádio do Vale. Opa, aí essa eu não sabia. Não. Eu não sei como é que eles estão aproveitando, mas é uma caixa de 10 por 10 por 2 metros de altura. Isso 10 por 10, olha o volume. isso é 200 metros cúbicos, 200 mil litros d'água. Para 1 de altura? 2. Se tu for, Nossa, tu vai às vezes ao estádio do Vale? Não. Eu não sou muito de futebol. Bom. Não, eu sou. Atrás da goleira de lá. Tá, mas eu vou ir agora porque 10 por 10 por 2 de altura. Sim. É de lá, acho que o Fio voltou para lá, meu amigo Fio, ou quem estiver lá, pede para mostrar a caixa que eles têm de retenção de águas da chuva. A ginástica coleta mais de 500 mil litros também para encher a piscina. Eles devem estar fazendo isso agora. Eles botam aquela calha daquele telhado enorme e colocam o cano. Dá é muita simples. Água. Dá muita água. Então, a prevenção da água, porque depois, quando começar a faltar, não adianta a gente começar a chorar. A ginástica eu não sabia, mas o Novo Hamburgo eu conheço aquela caixa Bom, de essa eu retenção não lá. sabia, a gente vai com certeza visitar. E aí também a gente tem lavagens de carro, 1 minuto acabando, maravilha. Deixa a eu gente dar uma tem várias sugestão mina... ainda também. Por favor. O que eu ia sugerir ainda, que eu falei com teu pai também, que nós poderíamos aproveitar e talvez levar uma sugestão para o governo do estado, para fazermos um grande reservatório d'água, aproveitando o que nós temos hoje de obras do homem, que é a Avenida dos Municípios, Sim. Avenida dos Municípios, aí a Estrada da Integração e junto é uma ao barreira arroio, natural. uma barreira Isso. natural que Isso. tem prontas ali. E aí tu enche aquele reservatório com água quando tivermos enchente. Isso. E depois tu deixa lá correr ao natural Pra também, encher o com rio. canos, porque a Avenida dos Municípios ali, hoje está com aquela cota alta deles ali, a mesma cota que é a Estrada da Integração Leopoldo Petri. Sim. Já tem ali praticamente um triângulo sendo formado É isso, junto com só a Rua falta Pampa, só falta fechar. que baratearia muito essa construção dessa bacia d'água que poderíamos construir ali. O Marcelo tá aqui. Então, eu tô ó, vendo tá aqui, ali. tá fazendo assim pra mim, ó. Só pra finalizar, a CE já fez uma obra lá, eles quase que interromperam, a gente fez uma matéria até e deu uma banzé aí. Eles quase fecharam já, a CE já quase fez essa obra já. É a ironia. Muito obrigado, senhor vereador, pelo recebimento. Família Decker segue nas entrevistas. Eu que agradeço aí a possibilidade também de dar uma entrevista para o Obrigado. nosso grande Rafael Decker. Já voltamos aí, até mais. Tchau.